Fala pessoal, beleza? Bem-vindo ao Tributário Fácil. Bom, hoje a gente não vai fazer um vídeo aula como a gente costuma fazer toda semana. Hoje faremos uma edição especial do Tributário Fácil News, né? Saindo um pouco do foco que o canal costuma ter, que é de informar notícias do que acontece no mundo tributário, né, de mais relevante e importante no mundo tributário, mas não totalmente sendo do foco, porque vocês que acompanham o canal sabem, né, que já perceberam que grande parte das notícias que a gente dá no Tributário Fácil News são notícias que vêm do Supremo, decisões do Supremo que impactam na tributação do Brasil, né, decisões sobre diversos tipos de tributação que acontecem toda semana praticamente, né? Então a gente não vai sair totalmente do foco. Por quê? Porque o pessoal pediu para eu comentar a respeito dessa decisão super polêmica que aconteceu ontem, vindo do nosso Supremo, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, o nosso Xandão, né? Então é uma notícia, é um vídeo para comentar essa notícia que está impactando aí no Brasil todo, da retirada do X, da suspensão do X no Brasil, né? O pessoal pediu então para eu fazer esse vídeo, para eu comentar. Então, saindo um pouquinho do foco tributário, vamos comentar então essa decisão que o Xandão tomou ontem de suspender as atividades do X no Brasil. Então, eu fiz aqui um pequeno roteiro. Eu não vou usar a teleprompter, que como às vezes eu costumo usar, porque para facilitar aqui a dinâmica do vídeo, eu fiz um pequeno roteiro relembrando essa história, essa pendenga, essa altercação que existe entre o Xandão, né, e o Elon Musk, o bilionário americano, dono do X, desde o começo do ano, né? Então eu fiz esse pequeno roteiro aqui que eu vou ler para vocês e depois a gente vai comentar mais a respeito dessa decisão e eu vou dar a minha posição, a minha opinião, tá? Então, diz assim o meu roteiro. Em abril, o Musk acusou o Xandão de promover censura no Brasil e o desafiou, ameaçando desobedecer ordens judiciais impostas ao X. No mesmo mês, o Musk declarou que o Xandão deveria renunciar ou enfrentar um processo de impeachment e prometeu divulgar as ordens de Moraes para mostrar que, segundo ele, né, o Musk, essas ordens violam a lei brasileira. Como resposta, o Xandão incluiu o Musk no inquérito das milícias digitais por, segundo ele, Xandão, instrumentalização dolosa do X e também ordenou a abertura de um inquérito separado contra o Musk por obstrução de justiça. A situação foi se agravando, e no último dia 17 de agosto, o X anunciou o encerramento, então, das suas operações no Brasil, citando censura, né, ameaça, censura à liberdade de expressão, do que ele, Musk, considera como liberdade de expressão, né? Então, no dia 28, o Xandão intimou o Musk, usando o próprio X, já que a empresa não tem mais representante no Brasil, né? O Musk, no dia 17, tinha tirado o representante do X no Brasil, para que ele então informasse quem seria o novo representante do X no Brasil, sob pena de suspensão de suas atividades. Além disso, o Xandão ordenou o bloqueio da Starlink, que é uma outra empresa do Elon Musk, que oferece internet via satélite, né? Inclusive até no Brasil, lá na região amazônica. Isso para quê? Para garantir justamente o pagamento das multas que tinham sido impostas ao X por descumprimento de ordem judicial. E aí, agora, no dia 30 de agosto, obviamente que o Musk não cumpriu essa ordem, né? E declarou que não ia cumprir mesmo, porque ele considera que são ordens ilegais. Ocorreu então o clímax da situação e o Musk não atendeu e o Xandão então proferiu uma decisão suspendendo as atividades do X no Brasil até que todas as ordens judiciais
que foram proferidas lá no processo sejam cumpridas, que as multas sejam devidamente pagas e seja indicado, então, um representante do X no Brasil. E aí, pessoal, quem que está certo nessa história? O Xandão, de mandar suspender o X, né, tirando a rede social do alcance, né, de milhões de pessoas, de brasileiros, por descumprimento do seu dono à ordem judicial, especialmente de não indicar representante do Brasil, porque aqui é bom falar, ao não indicar o representante do X do Brasil, o Musk já está descumprindo a ordem judicial porque existe um artigo no nosso Código de Processo Civil que obriga as empresas estrangeiras a terem representantes no Brasil. O Musk não quis indicar, então, esse representante, não cumpriu a ordem do dia 28, então no dia 30, o Xandão foi lá, ontem, foi sábado, foi sexta-feira, hoje é sábado, e mandou suspender, então, as atividades do X, até que o Musk cumpra a ordem de indicar um representante e pagar as multas que ele já tinha sido condenado a pagar lá atrás. Quem que está certo nessa história, então? O Musk, o superpoderoso bilionário dono do X, da Starlink, da SpaceX, de um monte de empresas, né? Ou o nosso xerife Xandão, né? O polêmico xerife Xandão. Quem que está certo nessa história? Bom, e aqui, pessoal, vamos primeiro analisar a questão da intimação propriamente, que também foi super polêmica, essa intimação que o Xandão mandou para o Elon Musk, que foi feita pelo próprio X. Por quê? Porque como a empresa não tinha mais representante no Brasil, qual foi a saída que o Xandão resolveu arrumar para resolver isso, para intimar o Elon Musk, para cumprir a ordem? Foi intimando o Musk pelo próprio X, né? E aí tem toda uma discussão, iniciou-se, né, toda uma discussão jurídica entre juristas, né, com duas correntes, né? Uma corrente majoritária, né, que diz que essa intimação é nula, porque a nossa legislação prevê, para os casos em que o intimando, a pessoa que está sendo intimada mora fora do Brasil, essa pessoa tem que ser intimada por um negócio chamado carta rogatória, né? A carta rogatória. Então, segundo essa corrente de juristas, né, o STF, o Xandão, deveria ter intimado o Elon Musk, não pela rede social dele, né, mas por uma carta rogatória enviada lá para o país onde está o Elon Musk, que eu acho que é os Estados Unidos, né, onde é a sede do X, para que então a intimação para que ele então indicasse um representante no Brasil. Então, segundo essa corrente, deveria ter sido por carta rogatória, que é como diz a lei bonitinho, como é que teria que ser feito. Mas existe uma outra corrente também jurídica que é contrária a esse entendimento, que entende que não, que a intimação pelo X foi sim razoável, porque para essa corrente o que importa não é a forma como a intimação é feita, é se a intimação chega para o destinatário. E no caso, a intimação chegou ao destinatário. Quem era o destinatário? O Elon Musk, né? Então essa corrente entende que essa intimação foi sim legal, né? E tudo bem, né? A intimação foi feita pelo X, porque afinal de contas não tinha representante no Brasil. Como é que eu vou intimar alguém que não existe no Brasil para ser intimado, né? Então eu vou usar a própria rede do Elon Musk para intimar ele para indicar um representante no Brasil. Como a mensagem obviamente chegou para o Elon Musk, então ela é válida. Para essa corrente, ela é válida. E agora vamos analisar sobre... Bom, então, só para voltar um pouquinho ainda nessa questão de intimação, então, para esse pessoal que acha que a intimação deveria ter sido por carta rogatória, não foi feita conforme manda o figurino legal, essa decisão agora de suspender o X seria nula, né? Essa decisão posterior, porque o Elon Musk não cumpriu a primeira, né?
E para essa, então, outra corrente que diz que a intimação foi válida, essa decisão seria legal, né? Não seria nula. Mas aí, pessoal, quem que está certo? Agora vamos ver o mérito da questão. Quem que está certo nessa história toda? O Elon Musk ou o Xandão? Bom, primeiro a questão do impacto que essa decisão toma, né? Que obviamente vai atingir muita gente. É claro que acho que a maioria das pessoas usam o X para se divertir, né? É uma rede social que você basicamente fala o que você quiser, tem sobre tudo, você fala, divulga, enfim, principalmente a opinião, as pessoas dão opinião sobre tudo, né? Falam sobre tudo. Tem lá uns videozinhos engraçados, né? Mas é basicamente uma rede social de entretenimento, né? Eu tenho conta no X, mas eu uso muito pouco o X. Eu uso de vez em quando e assim mais para acompanhar as fofocas do dia a dia, né? Mas tem muita gente que usa o X para trabalhar como instrumento de trabalho e que ganha dinheiro com o X. Não é o meu caso, não é o caso do tributário fácil ainda, né? E, obviamente, que essa decisão de suspender as atividades do X, pelo menos até que o Elon Musk cumpra a decisão de indicar um representante no Brasil, ela certamente vai atingir muita gente. Principalmente essas pessoas que ganham dinheiro com o X, não é o meu caso, né? Então, para mim, não vai fazer grande diferença na minha vida. Eu vou continuar, o X existindo ou não, eu vou ter que continuar pagando conta de luz, do condomínio, escola do filho, quer dizer, para mim não vai fazer grande diferença, mas para muita gente vai fazer diferença. Mas e aí? No mérito da questão, essa suspensão é legal? Ou é abuso de autoridade? É um ato ditatorial? É uma canetada ditatorial do Xandão, né? Veja só, o Brasil, ele não é uma terra sem leis, né? Ao contrário, a gente tem muitas leis aqui, né? E essas leis, elas já foram lá atrás desrespeitadas pelo X. Veja, a nossa concepção legal aqui, o nosso ordenamento jurídico que trata a respeito da liberdade de expressão, ela é muito diferente da concepção e do tratamento de liberdade de expressão que tem lá nos Estados Unidos, que é onde o Elon Musk mora. Então, eu acho que o Elon Musk trata a questão da liberdade de expressão no Brasil como se fosse igual dos Estados Unidos. Não é. Aqui, por exemplo, no Brasil, existe a legislação penal que considera tentativa de golpe de Estado crime. Aqui, apologia à pedofilia é crime. Aqui, você não pode sair por aí xingando Deus e o mundo ou fulano de tal, que nós temos os chamados crimes contra a honra, né? A injúria, a difamação e a calúnia, que são crimes contra a honra. Enfim, nós temos todos um arcabouço legal que impõe limites à liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão, sim, é um direito constitucional, mas não é um direito absoluto. Nem mesmo o direito à vida, pessoal, é absoluto. Se você mata alguém em legítima defesa, você pode matar alguém em legítima defesa. A lei protege você, né? Então, nem mesmo o direito à vida é um direito absoluto, quanto mais o direito à liberdade de expressão. Então, a nossa legislação tem sim limites. E lá atrás, o STF e outras instâncias judiciárias já tinha mandado o X tirar alguns perfis e alguns posts do X que estavam o quê? Pregando ódio, pregando ataque às instituições, com xingamentos, né? E isso aqui, de novo, não é considerado liberdade de expressão, né? Por isso, esses atos, na verdade, que são crimes travestidos de liberdade de expressão, houve, então, várias decisões judiciais, do Supremo inclusive, mandando o X tirar essas postagens e tirar esses perfis, né? Esses perfis que ficavam pregando ódio, cometendo crimes. E o Elon Musk sempre se recusou a cumprir essa determinação, sempre falou que o Xandão
é o grande ditador do Brasil, etc e tal, e que ele não ia cumprir ordens ilegais. Ilegais para ele, né? Porque, como eu falei, no Brasil, essas decisões são legais, porque elas estão simplesmente determinando que o Musk cumprisse a lei, né? Cumprisse a lei, né? Aqui não é terra de ninguém. Musk pode achar que lá nos Estados Unidos seja, que lá tem uma legislação muito diferente. Lá eu acho que pode ter partido nazista, aqui não pode ter partido nazista, né? Enfim. Então, liberdade de expressão é uma coisa, crime é outra. É isso que parece que o Elon Musk nunca entendeu e acha que o que o Xandão está fazendo é simplesmente sendo um ditador, mandando ele cumprir a lei, e a lei brasileira, ao qual ele submete, porque o X funciona no Brasil, né? E tirar essas postagens que estavam, então, contrariando a lei. Então, o nosso amigo Elon Musk, ele não conhece nada da legislação brasileira, sempre enfrentou o Xandão, então, contra essa posição do Xandão. Foram aplicadas, então, várias multas para ele, foram proferidas várias ordens para ele tirar esses posts e esses perfis que estavam contrariando a legislação brasileira, não são liberdade de expressão, né? São crime, né? O Musk não cumpriu e aí deu no que deu. Então agora eu quero saber de você, meu amigo, minha amiga. Deixa aí o comentário no vídeo. Coloca aí o que você acha a respeito disso. Você acha que a decisão do Xandão foi muito radical? Ou você acha que ela foi certa, porque afinal de contas o Musk não pode simplesmente, como um grande menino mimado, ficar batendo o pé de não cumprir decisão judicial no Brasil, com a sua concepção torta sobre a legislação, à luz da legislação brasileira, do que seja liberdade de expressão. O que você acha sobre isso? Coloca aí a sua opinião no vídeo. Falou? E valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo. Te vejo aqui no Tributário Fácil. Falou? Valeu, tchau, tchau.